Olá, pessoal! Aqui é a professora Milena Luiz, de Língua Portuguesa, das turmas 801 e 802 da Escola Municipal Dr. Newton Alves. Essa semana vamos falar sobre os tipos de sujeito. O que seria isso? Isso o sujeito é uma parte da sintaxe e a gente vai começar a estudar os termos essenciais da oração. Então, dentro dos tipos de sujeito, nós temos sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Com certeza vocês já estudaram o simples e o composto. Nós vamos fazer uma revisão para a gente começar com os... Talvez vocês já tenham visto o oculto também, para a gente aprender os novos, que são indeterminado e inexistente. Então, o que é sujeito? Sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. O predicado é aquilo que sobra da oração, né, logicamente, e o que se declara a respeito do sujeito. Então, o sujeito simples, o que é isso? Como que eu faço para encontrar o sujeito de uma oração? Primeira coisa que eu faço numa oração, marcar o verbo. Depois que eu marco o verbo, eu vou fazer duas perguntinhas básicas antes do verbo. Observem isso. Essa pergunta tem que ser sempre antes. Mas por que, Milena, que tem que ser antes? Porque se você fizer essa pergunta depois, ao invés de encontrar o sujeito, você pode acabar encontrando o predicado. Sua análise sintática vai estar toda errada. Então, encontrei aqui o verbo, ó. Os homens destroem a natureza. Qual é o verbo? Destroem. Aí eu venho antes do verbo e pergunto: quem é que destrói a natureza ou o que é que destrói a natureza? Exatamente assim, o que é que ou quem é que. Aí a resposta que eu tenho é o sujeito, os homens. Eu tiro a palavra mais importante, homens. Eu tenho um núcleo, então eu tenho sujeito simples. Então, por isso que o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo e ele vem exposto, vem explícito, claro. Deus é perfeito. Descubra o verbo é, que é o verbo ser. Quem é que é perfeito? Deus. Sujeito simples. Os alunos estudam para a prova. Verbo, estudam. Quem é que estudam para a prova? Os alunos. Alunos é a palavra mais importante do sujeito. Sujeito composto possui dois ou mais núcleos, que também vêm expressos na oração, vem bem explícito. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Verbo, pastavam. Faço a perguntinha antes. Quem é que pastavam? As vacas brancas e os touros pretos. Palavras mais importantes, vacas e touros. Por isso, sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Verbo, torturavam. Quem é que lhe torturavam os últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza. Cegueira e pobreza, os núcleos do sujeito. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. São, que é a flexão do verbo ser, é o verbo. O que é que são agravantes das doenças daquele povo? Fome e desidratação. Fome, vírgula, desidratação são os núcleos do sujeito. Por que você falou vírgula, Milena? Porque a palavrinha e não se enquadra como núcleo do sujeito, tá? Ela faz parte do sujeito. Porém, na hora do núcleo, esse e não entra. Eu e a turma fomos ao jogo. Quem é que fomos ao jogo? Eu e a turma. A palavrinha eu e a palavrinha turma são os núcleos do sujeito. Sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, também pode ser chamado de implícito, tá? É determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Dá-se, por isso, o nome de sujeito implícito. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Observem o verbo, estamos. Quem é que estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preço? Nós. Não está escrito, mas eu consigo entender. Então, sujeito desinencial. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem é que quero? Eu. Estudaremos toda a matéria. Quem é que estudaremos toda a matéria? Nós. Agora vamos lá. Sujeito indeterminado. Eu sempre costumo dizer que o sujeito indeterminado é o sujeito da fofoca.
Vocês vão entender por quê. Esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe. Eu discordo desse conceito. Não é que é impossível. Muitas vezes não se sabe, mas muitas vezes não se quer ou não se pode determiná-lo. Por exemplo, verbo na terceira pessoa do plural. Eu chego para alguém na sala e falo assim: João, falaram de você ali na outra sala. Se eu estou falando que falaram de você, significa que eu sei quem é, mas eu não quero dizer quem foi que falou. Por isso que eu falo que é o sujeito da fofoca. Dizem que a família está falindo. Quem é que dizem? Não sei. É uma pessoa? Duas pessoas? Roubaram a bicicleta daquele rapaz. Quem é que roubaram? Não sei. Foi uma? Foram duas? Foram 10? Disseram que morreu do coração. Quem é que disseram? Fizeram trabalho. Quem é que fizeram? Outra opção de ter um sujeito indeterminado é com verbo na terceira pessoa do singular, seguido do ser, que é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de mão de obra especializada. Presta atenção, eu não posso determinar quem é que precisa. E outro detalhe, toda vez que esse índice de indeterminação do sujeito aparecer, esse verbo também ele vai ser chamado de transitivo indireto. Ele precisa de um complemento com preposição. Eu não posso falar assim: quem é que precisa-se de mão de obra especializada a ele? Não é assim que funciona. Eu não sei, eu sei que alguém está precisando, mas eu não posso afirmar quem seja. Observem que isso é diferente de quando eu digo vende-se sacolé. Quem é que vende-se sacolé, Milena? Ninguém, mas não é assim que é a análise. Lembra que eu falei no início da aula que as perguntas são quem é que ou o que é que? A pergunta correta é o que é que vende-se sacolé. Então, nesse caso do vende-se sacolé, eu tenho um sujeito simples. Tá bom? Já no precisa-se de mão de obra, o que é que precisa-se de mão de obra? Não sei. Quem é que precisa-se de mão de obra? Não sei. É diferente. Sujeito inexistente. Sujeito inexistente é diferente do sujeito indeterminado. Embora o sujeito seja um termo essencial, pode acontecer sim dele não aparecer na oração. Também chamado de oração sem sujeito, é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como, por exemplo, os fenômenos da natureza, entre outros. Verbos, número 1 aqui, verbos indicando fenômeno da natureza. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Não tem como eu perguntar quem praticou essa ação. Quem é que choveu na Argentina e fez sol no Brasil? O que é que choveu? A chuva? Não tem como determinar isso aí. Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal. Há pessoas que não valorizam a vida. Agora prestem atenção, inclusive se puderem anotem. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, chamado de verbo impessoal e não possui sujeito. Porém, o verbo existir, ele não tem problema com sujeito. Então, toda vez que aparecer o verbo existir, o sujeito vai estar ali explícito. Se eu troco isso aqui, esse verbo haver, pelo verbo haver, existiu um grave acidente na avenida principal. O que é que existiu? Um grave acidente na avenida principal. Sujeito simples. Se eu trocar há pessoas que não valorizam a vida por existir, existem pessoas que não valorizam a vida. O que é que existem? Pessoas que não valorizam a vida, sujeito simples. Então, verbo haver com sinônimo de existir, sujeito inexistente. Verbo existir, sujeito explícito ou simples ou composto, ok? Verbo fazer indicando tempo ou clima. Faz meses que não há vez, está indicando tempo. Faz sempre frio nessa região do estado, indicando clima, também sujeito inexistente. Revisãozinha básica para vocês gravarem. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Desinencial, determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase, porém, dá para compreender facilmente. Indeterminado, não aparece explícito na oração por ser impossível determiná-lo ou por não querer
que a gente descubra. Sabe-se que existe um agente da ação, porém não tem como definir quem seja. Sujeito inexistente é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como, por exemplo, os fenômenos da natureza. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender. Deixei uma dica, uma ou duas dicas, agora eu não estou me lembrando, mas eu acho que foram 2 dicas de vídeo para que vocês assistissem lá no portal. Tem a teoria toda escrita bonitinha, atividades também. Não se esqueçam do nosso plantão de dúvidas e qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp, ok? Cuidem-se e fiquem com Deus.